Deus, muito bom, né, irmãos? Muito bom buscar a presença do Senhor. Abra sua Bíblia no texto de 2 Crônicas. 2 Crônicas, no último capítulo. Capítulo 36. Eu gostaria de dar continuidade ao estudo que nós estamos ministrando. Nós estamos ministrando um estudo sobre dureza de coração e as suas consequências. Nós estamos ouvindo um estudo e nós demos ênfase no último encontro, no domingo passado, no texto de Mateus, que fala sobre, talvez, o texto do Novo Testamento que dá mais ênfase sobre dureza de coração, que é quanto à diluição, de famílias através do adultério, e por causa disso as pessoas, por causa da dureza do coração, foi dado carta de divórcio. E nós iniciamos falando a respeito disso, explicando a respeito, num formato muito simples, não sendo simples demais, mas explicando sobre a dureza de coração. Nós trouxemos naquele dia uma explicação sobre coração. O coração, ele pulsa o sangue para todo o corpo. O seu corpo, se esse sangue não pulsar por toda a parte do corpo, as partes do corpo morrem, Se houver, por exemplo, um corte na sua perna e ali for uma artéria principal, toda a parte sanguínea da perna pode ser comprometida. E aí a pessoa pode ter a morte daquele membro, daquela parte do corpo. Então, a pulsação sanguínea é regida pelo coração. Então, aquilo que entra, o sangue entra por um lado no coração e pulsa para o corpo todo, numa força extraordinária, E assim é o nosso entendimento da Escritura. A Escritura sagrada, ela é recebida no coração. E ali, ao ser recebida no coração, ela deve pulsar sobre todas as partes, e aí eu identifiquei como áreas da vida. Seriam elas, por exemplo, área financeira. Eu recebo o ensino da palavra e, a partir de então, eu me submeto ao que diz a Escritura Sagrada. Portanto, a palavra deve entrar em ação com novidade de vida na área financeira. E assim, na área emocional, Na área emocional, a palavra de Deus deve também vir sobre o meu coração e deve pulsar sobre essa área da vida, que é a área emocional. Irmãos, quero até abrir um parênteses aqui, relembrando a vocês alguns ensinos que já tivemos no passado. Você sabe o que diz a Escritura, Nós vivemos um período onde parece que as pessoas estão cada vez mais voltadas para a emoção. Emoção, tem que ter emoção. Se não tiver alguma emoção, essa pessoa muda de canal. Ela muda de canal. Isso pode acontecer dentro da igreja. Ela muda, ela está fora da igreja com o corpo aqui, ou até mesmo em casa. Ela vai ver outras coisas mais interessantes. No entanto, a Escritura Sagrada é algo, aliás, é a única. A palavra de Deus é a nossa única opção, não há outra opção, só é essa. Não tem um plano B, é Deus e Deus e Deus, depois Deus de novo. Vou dar um exemplo para você, como nós precisamos, de um exemplo de aplicação da Escritura Sagrada. Josué 1. O Senhor chega para Josué e diz para ele ser corajoso. Ele ter bom ânimo. Veja bem, Deus diz para Josué para ele ter bom ânimo e ele ser corajoso.
Se fosse escrito hoje pelo povo emocional, como é que seria? Deus me dará coragem. Eu vou ter coragem porque Deus vai me dar. E eu vou ter bom ânimo porque certamente Deus vai me dar. Bom ânimo. No entanto, o texto mostra que Deus fala com Josué, era para ele ter bom ânimo. Pastor, não é a mesma coisa? Está errado pedir bom ânimo? Deus já te deu quando te criou. Deus já te deu. Irmãos, nós temos, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós fomos criados à imagem e semelhança, nós fomos criados com a capacidade de ter bom ânimo. Bom ânimo. Fomos criados com a capacidade de ter coragem. Isso está em nós. Nós só temos que agora nos apossar disso. E, é claro, essa coragem firmada na palavra de Deus. Esse bom ânimo firmado na Escritura Sagrada. O que nós precisamos, é claro, de forma figurada, eu estou falando, era, quem sabe, de vez em quando, passar um aperto oficial, assim, para a gente ver o valor das coisas. E Deus ensinava isso para o povo de Israel. Por exemplo, a festa dos tabernáculos, que era o período onde 7 dias o povo ia morar em tenda, com tudo que era da época, eles iriam ter que reproduzir naqueles 7 dias. Comida, do jeito que eles faziam caminhando no deserto. Com toda a falta de capacidade, a água teria que ser naquele formato difícil. Resultado, irmãos, o povo lembrava de onde Deus os tirou e como os conduziu, e quando terminava a festa, que eles voltavam para suas propriedades, eles voltavam valorizando bastante o que tinham. Vou dar um exemplo para você como isso é grave. Por que é que as mortes acontecem, os suicídios, pelo menos, não sei agora, né? Porque agora também está difícil, mas no passado, os suicídios, em grande maioria, eram no meio dos ricos. No passado, eram no meio dos ricos. E você vai procurar os motivos, o suicídio era por coisas que não tinha. Porque o que tinha era tudo. Ou seja, ele tem 98 coisas para ele ter bom ânimo. Mas aquelas 2 que faltam para ele ser 100% é o motivo que ele ter se matado. Os irmãos estão entendendo? Diga amém aí mesmo. Então, como é que é o mundo de hoje? O mundo de hoje é isso. Você tem uma família maravilhosa, mas você não tem um carro. Olha o mundo de hoje. Você tem filhos maravilhosos, mas você queria ter mais um. Aí a vida acaba por causa daquilo. Notaram? A nossa capacidade de vencer situações é muito pequena. Quem nunca viu alguém que perdeu o esposo ou um filho e parou de cuidar dos outros familiares? De onde vem o bom ânimo? O bom ânimo, irmãos, no caso de Josué, olha a ferramenta para ele ter bom ânimo. Estávamos aprisionados, agora estamos libertos e vamos conquistar a nossa terra. Olha o bom ânimo dele. Mas isso era Deus que ia fazer por ele? Não, irmãos. Sou eu que tenho que fazer. O grande problema é que se endereça a Deus praticamente 100% de tudo. Texto de Provérbios que diz assim, você vai ler lá sobre o homem, né? O versículo, eu não me recordo agora, de cabeça eu não tinha separado esse texto, mas é um versículo que fala em um dos capítulos que fala sobre os cuidados para não cair no adultério. Aí, lá no final tem falando sobre a conduta do homem que é conduzido ao adultério e dá ouvidos e vai, segue e renuncia à família. O texto diz, morre, na tradução linguagem de hoje, morre porque não se controla. O texto bíblico está dizendo o seguinte, tem que ter controle.
tem que ter controle. Por que é que nós estamos na geração que tem menos controle? Porque é a geração que tudo tem que ter sabor. Biscoito, só se for com recheio. Refrigerante, esse não é gostoso, aquele é. Os irmãos estão entendendo? Quem aqui é da época que arroz não tinha nem rótulo, era só um saco transparente? Irmãos, pouca gente, hein? Não é? Hoje em dia, a pessoa chega no supermercado, ela nem percebe, ela comprou por causa do rótulo. O rótulo é bonitão. Mas eu acredito que você já viu um rótulo que não era tão bonito, mas o arroz é maravilhoso. Mas você ficou em dúvida por causa do rótulo. Você está entendendo o nível que nós estamos inseridos? A beleza. Hoje em dia, você vai encontrar uma moça à procura de um rapaz. Ela vai olhar para o caráter ou para a aparência? Para o caráter ou para a aparência? A aparência. A aparência. Isso veio da onde? Certamente da influência do que a TV gerou durante pelo menos 20 anos. Que o legal é o que é com a estética acima de tudo. Eu me recordo, a minha mãe comentava, e meu pai também, que na época deles, o caráter estava em primeiro lugar de quem fazia parte, de que família era e automaticamente se era um bom filho. Se era um bom filho. Hoje em dia o garoto é bonitão, e aí tem as moças à procura dele, mas ele não quer nada com nada na vida. Se vier me perguntar, eu denuncio logo. Eu digo, pode chutar que é laço. Presta não. Infelizmente, irmãos, eu já tive que dizer no decorrer da vida. Eu já tive que dizer assim, é uma boa se você comprar uma caixa de anador, aí você casa, mas com a caixa de anador, porque vai ter dor de cabeça. Presta não. E eu já tive casos que eu cheguei para a pessoa e disse que eu falei dela. Porque, é claro, eu estava também tratando do outro lado da moeda, né? É pesado isso, é muito pesado. Mas nada comparado com viver essa realidade. Irmãos, nós precisamos ser libertos disso e precisamos entender a Escritura. Só para finalizar sobre a necessidade de termos um coração amolecido, eu estou falando disso hoje. Quantos de nós têm dificuldade de entender isso que eu estou falando? E as emoções são coordenadas pelas pessoas ao redor e pelas situações que passa. A pessoa não tem controle das emoções, não tem. Ela é dominada pelas emoções do gostar e do sentir e do querer. Emoções motivadas nesse nível. Os irmãos devem se recordar, quando ministrei aqui sobre batalha espiritual, marcou a minha vida, né? Por isso que eu me recordo bem. O texto bíblico de Efésios 6 diz que eu devo revestir-me de toda a armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí diz assim, tomai, pois. Quem que vai tomar, pois? O servo de Deus. Se você for procurar, a pessoa está dizendo, Senhor, quanto aparecerás para me dar a armadura? Quando o Senhor virá, aí a pessoa espera assim uma cerimônia, onde Deus vai colocar cada parte da armadura. E o texto diz para tomar posse. Ali, irmãos, na tradução do texto grego é pegar com as mãos e colocar em si mesmo. Porque Deus já providenciou a capacidade para ter tudo isso. Então a pessoa tem que ter o quê? Ela tem que ter entendimento que Deus espera dela atitude. Veja o efeito da dureza de coração. A pessoa não consegue ver isso. Literalmente, Deus tem que fazer o que Ele espera que ela faça por ela. Um outro fator muito forte, eu estou dando esse apanhado inicial só para poder você ter muita vontade de receber a ministração, que nós vamos ter agora.
Nós estamos falando sobre a necessidade de receber a palavra e ela pulsar sobre todas as áreas da vida. Aí eu citei a área, eu estou citando com ênfase a área emocional. Na área financeira, você sabe, por exemplo, pessoa que não é dizimista, ela recebeu a palavra, mas não aplicou, não pulsou sobre a área financeira. É um exemplo. Ela é infiel nos seus negócios, então ela recebeu a palavra, ela sabe que deve ser fiel nos negócios, mas ela não passou do coração, não pulsou sobre aquela área da vida que é os negócios. Na área emocional, estou dando ênfase por quê? Porque nunca se teve tanto aquela famosa frase sendo ouvida: como é que está fulano? Aí a resposta: está desanimado, pastor. Uma vez eu perguntei: e Jesus saiu do trono? Está desanimado, pastor. E o Senhor Deus se levantou do trono, saiu do trono, deixou de governar? Ou seja, como que eu posso estar desanimado se o meu Deus, se o nosso Deus governa? Diga amém, eu recebo. Então não tem como estar desanimado. Agora, por que está desanimado? Porque vivemos à procura do sentimento primeiro. Eu quero declarar sobre a sua vida que o sentimento vai vir, mas depois de muito trabalho, depois de muita caminhada, aí vai vir sentimento de alegria por colher frutos que foram plantados. Conforme está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como é que é hoje? A alegria tem que durar a noite toda, meu amigo. Aí depois pode até ser que a pessoa, por exemplo, irmãos, velório. Ninguém quer ir. Eu costumo dizer que eu gostaria muito de poder ter essa escolha. Agora a gente nem pode ir, né? Por causa, dependendo, não pode ir. Por exemplo, eu recebi uma mensagem de um pastor que morreu lá no Rio, e estava bem claro lá no anúncio: só será permitido os familiares mais próximos e durante tanto tempo assim, será tal horário a tal hora. Porque não pode. Mas, tirando esse período, as pessoas que não gostam de sentir sentimentos de dor, eles não estão cumprindo o que diz a Escritura: chorai com os que choram. Chorai com os que choram. Em outras palavras, esse texto aí a gente pula, pastor. E a gente só pelo WhatsApp diz: Deus consola a família. Com todo respeito para esse período, agora não tem como ir mesmo. Então, Deus consola a família. Mas, pelo menos uma ligação faça para a pessoa. Mas quando não tínhamos a quarentena, não tínhamos o problema do distanciamento, muitas pessoas vão ficando de longe. E a Bíblia diz: chorar com os que choram. Então eu recebo essa palavra, mas ela para ali, ela não pulsa pela vida. Por quê? Porque talvez, irmãos, o maior problema do nosso tempo é ser movido pelo que gosta, pelo que é gostoso, pelo que é agradável. Essa pessoa, sem perceber, se ela perguntar para ela mesma: quantos jejuns fez esse ano? Não fez. Por quê? Porque ela não abre mão de sentir o sabor da comida toda a refeição. Nós estamos viciados em sentimentos, tem que sentir. E aí, irmãos, haverá conflito, porque aqueles que almejam ser fiéis, que são fiéis, precisarão romper com o que gostam muitas vezes. Não tem nenhum problema numa boa comida, mas se Deus está ordenando para jejuar, você vai deixar para depois isso aí. Você vai deixar para depois. Então, com o coração cheio de temor de Deus, que eu creio que está o seu também, eu quero ler a palavra de Deus. Aliás, eu vou quebrar aqui alguns protocolos do comum. Normalmente a gente lê alguns versículos, mas hoje temos que ler o capítulo inteiro da Escritura, e está uma bênção para a glória de Deus, porque o nosso negócio aqui é receber de Deus. Amém, queridos?
Receber a nutrição. Nós vamos sair todo mundo aqui fortalecido no nome de Jesus. Mas eu estou aqui preparando você. Eu estou preparando o caminho para talvez um dos estudos mais pesados que nós vamos ter aí no futuro breve. Eu acho que na primeira semana do mês que vem vai estar sendo ministrado esse estudo. Nós vamos abordar sobre dureza de coração. Abordamos a primeira parte, que engloba aí a separação do casamento. Hoje vamos abordar mais um pouco, mas é tudo uma preparação para um final que tem daqui a 2 domingos, ao que tudo indica. Eu creio que Deus, conforme tem ministrado meu coração, vai continuar e ainda mais seja o Senhor ministrando. Mas eu creio que vai responder muitas perguntas aqui, porque respondeu as minhas, muitas perguntas. No final desse estudo, nós vamos entender melhor por que o mundo está do jeito que está. Por que é que tantas consequências sobrevêm, nem sempre de morte, mas de caráter destruído e males executados cada vez mais pela vida das pessoas. E quanto mais caminha, mais afronta a Deus, mais afronta. Só no final dessa série eu creio que nós vamos ter estas respostas para a glória de Deus, que hoje é um passo a caminho desse final, eu creio que para a glória do Senhor. Vamos ler aí o texto bíblico, 2 Crônicas, capítulo 36. Eu vou ler, eu disse capítulo todo, mas é a partir do verso 9, desculpa. O capítulo todo será um outro que nós vamos ler daqui a pouco. Todos encontrados, digam amém. Vamos ler? Vamos orar primeiro. Meu Pai, nos abençoe com a Tua graça, nos dê sede e fome da Tua palavra, nos ajude, Senhor, a compreender e aplicar nas nossas vidas, que a palavra do Senhor venha sobre o nosso coração, e ela venha pulsar por toda a nossa vida, por todas as áreas da nossa vida, que não haja dureza de coração, no nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra. Verso 9, capítulo 36 de 2 Crônicas, diz assim: Era Joaquim da idade de 18 anos, quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 10. Na primavera, vamos lá, irmãos, ouvindo a sua voz, na primavera, o rei Nabucodonosor mandou que levassem para a Babilônia com os mais preciosos utensílios do templo do Senhor e constituiu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Vamos ficar de pé e vamos ler juntos a partir do verso 11. Era Zedequias da idade, fique de pé aí no seu lugar. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus. Endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornavam cada vez mais infiéis segundo as abominações dos gentios e contaminando o templo do Senhor, que ele tinha consagrado em Jerusalém. Verso 15. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra, sem cessar por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Fez subir contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada, no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos. Deus
entregou todos nas mãos de Nabucodonosor. Todos os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus oficiais, levou para a Babilônia. Verso 19. Queimaram o templo do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram a fogo e derrubaram todos os seus objetos preciosos. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia e se tornaram servos dele e os seus filhos, até o tempo do reinado da Pérsia. Somente até aí, por enquanto, poder sentar. Muito bem. Nós acabamos de ler, permaneça com a sua Bíblia aberta, eu quero ler daqui a pouco a partir do verso 21. Nós acabamos de ler a passagem que narra o fato de Deus ter entregue o povo de Judá para o cativeiro babilônico. Eles foram levados para a Babilônia. Tem um fato aqui interessante no texto, versículo 13, né? Versículo 13, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Quando se lê assim, se rebelou contra o rei Nabucodonosor, alguém olha e diz, que coisa boa, né? Não submeteu a Nabucodonosor. Porém, quando você vai ler o texto de Jeremias, você vai encontrar o que significava submeter ao rei Nabucodonosor. Foi Deus que ordenou que se submetesse ao rei Nabucodonosor. E justamente por causa da infidelidade, eles deixaram de ser livres para servir a Deus, não se submetendo a nenhuma outra nação, e agora estavam sob julgo de uma nação ainda que distante. Uma nação que cobraria deles impostos, que teria autoridade sobre o rei de tirar e colocar rei, como é o caso do versículo 9, que Joaquim foi retirado do governo, foi levado cativo para a Babilônia, e o próprio Nabucodonosor instituiu o irmão dele. Quem é o irmão de Joaquim? É o rei, agora Zedequias, é constituído rei. Ele reinou quanto tempo? Ele reinou em Jerusalém, né? O versículo 11 aí acompanha. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Foram 11 anos reinando. Seu irmão foi pouco tempo, né? Não passou nem um ano ali. E foi levado cativo com os utensílios do templo. O que significava isso? O templo foi consagrado ao Senhor e todos os utensílios eram peças de ouro, irmãos. Todas peças de ouro maciço, parte delas ouro maciço, e foram levadas para a Babilônia, ou seja, os objetos de consagração já não existiam mais. Claro, salvo aqui os escudos, haviam grandes escudos que foram feitos na época do rei Salomão, e que certamente estavam aqui também. E o rei Zedequias é o último rei de uma série de reis que Israel e Judá tiveram, e que, em sua grande maioria, foram infiéis ao Senhor. Quando você ouvir que alguém falando que a misericórdia de Deus ela é vasta, é verdade. Basta ler 1 Crônicas e 2 Crônicas. Você vai ver que Deus ele tem paciência, ele só cumpre o fato de enviá-los para o exílio depois de muito caminhar em desobediência. A desobediência era tamanha, irmãos. A maioria dos reis foi infiel. Alguns fiel em parte, se é que é possível, mas é o que o texto diz. Você vai encontrar episódios assim. E o rei fulano de tal foi fiel ao Senhor, porém não quebrou os postes ídolos, não destruiu os altares nos altos, ou seja, 10% lá ele não cumpriu, talvez por medo ou por falta de entendimento. Mas, claro, cada caso tem que ser observado, mas de uma forma geral era assim. E aqueles que são sempre lembrados como infiéis, o maior deles não foi Zedequias. Zedequias só é o último da fila. O mais infiel de todos, lembrado, é sempre, é o rei Acabe.
que ele não só foi infiel, mas ele se casou com a sacerdotisa de Baal, em resumo, né, que era um outro deus, era Astarote, mas adorava Astarote, Baal, tudo isso aceitava. E, inclusive, um dos textos lá era sacerdotisa de Astarote, mas o seu pai era sacerdote de Baal, tanto é que quando há aquela disputa lá entre Elias e o povo, o Deus que é invocado por parte do povo de Israel é Baal, né? Mas andavam todos eles de mãos dadas, né? Todos esses deuses aí. Então, Deus vai cumprir a sua palavra. O povo que for infiel, eles serão punidos com pestilência, com seca, com muitos problemas, com vitória por parte dos inimigos. Eles serão levados, serão subjugados e, por fim, serão até levados cativos. Era muito comum pessoas que perdiam a batalha, parte deles, dos que não eram mortos, eram levados para serem escravos, né? Escravos. E assim foi com eles. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, eu quero só relembrar a cronologia dos fatos aqui. O povo de Israel sai do Egito, caminha pelo deserto 40 anos, Deus traz ensino para o coração, correção sobre o povo, eles entram na terra de Canaã, aí vem o texto de Josué, né? Depois o texto de Juízes, narrando os outros governantes que sucederam Josué, que são chamados de juízes, e o povo fica infiel, obediente, fiel, obediente, infiel, obediente. E aí vem o período dos reis. O primeiro rei foi Saul, depois Davi, Salomão e muitos outros reis, até chegar o rei Zedequias, que nós falamos aqui. Então, essa é a cronologia dos reis, da história de Israel em rápidas palavras. Os profetas estão inseridos nos períodos dos reis. Por exemplo, não existe profeta Natã escrito, né? Primeira Natã, ou o texto, né? Um texto de Natã. Mas se tivesse Natã, seria o Natã lá do rei Davi. Não temos de uma série de outros profetas, mas nós temos de Isaías. Isaías viveu em um dos períodos desses reis que eu aqui estou narrando. E na época de Zedequias, qual era o profeta principal? O profeta Jeremias. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos 2 Crônicas, encerra-se ali a história dos reis. Aí, se você quiser continuar a história, qual é a história que você vai ler? Qual é o texto que você vai ler? Você tem que ler o texto de Daniel. Daniel era um desses que ficou vivo. Nós terminamos a nossa leitura aqui, né? Lendo o versículo 20, acompanha aí. Capítulo 36, verso 20. Os que escaparam da espada, levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Versículo 21 em diante, acompanhe agora até o final. A terra desfrutou dos seus sábados, todos os dias da sua desolação ela descansou, até que se completaram os 70, vamos lá? Os 70 anos. Para aí um pouquinho. Você vai ler o texto de Daniel, o que você vai encontrar? Daniel orando e jejuando, buscando a Deus para que Deus libertasse o povo, que Deus tivesse misericórdia do povo. Você vai encontrar Daniel pedindo perdão pelos pecados do povo. Que pecados eram esses? Basta ler 2 Crônicas e você olhar a trajetória de pecado do povo de Israel. E lá em Daniel você vai encontrar ele pedindo perdão pelos pecados de seus pais. Ele não pede só o pecado dos pais, mas ele declara também os meus pecados. Nós pecamos, né? Nós pecamos. Pastor, alguém pode perdoar os pecados de quem já morreu? Quando um vivo pede, Senhor, perdoa os pecados lá dos meus antepassados. Não, o que Daniel estava fazendo não era isso. Daniel estava nessa geração, a geração que estava viva, reconhecendo que a caminhada do povo era uma caminhada de pecado. A caminhada do povo, as gerações, era uma caminhada pecaminosa. Sim, pastor, mas não entendi ainda. Olha, simples, irmãos. Nós, quando nos convertemos,
Qual a visão que nós temos do passado nosso, hein? Contamos vantagem dos pecados? Então você tem que rever sua conversão. Por quê? Porque exatamente o que Daniel estava fazendo era: não temos motivo para bater no peito e nos alegrar com os atos dos nossos antepassados. Não temos motivo. Eles pecaram, Senhor, e nós também pecamos. E quando Daniel dizia nós, ele estava dizendo a nossa geração, os que estão vivos também cometeram pecado. E é claro, ele ora e jejua como que pedindo que Deus libertasse o povo e desse novamente Jerusalém para o povo reconstruir. E aí Deus chega para ele e diz: o quê? Não tem como, Daniel. Nós vamos cumprir o que foi dito por intermédio dos profetas. 70 anos o povo vai passar no exílio. Muito bem, nós estamos estudando sobre a dureza do coração e as suas consequências. O povo foi endurecido no coração, recebeu a palavra do Senhor e não aplicou a palavra do Senhor. Nós vamos ler daqui a pouco o texto de Jeremias que diz que mensagens foram essas que eles receberam. Veja bem, irmãos, eu estou aqui narrando agora para você aquilo que você tem que fazer na sua casa estudando a Bíblia. Aonde eu vou sair lendo? Não. Eu vou procurar, por isso aí vem o sentido de uma Bíblia de estudo. Se você tem a Bíblia Thompson, por exemplo, no primeiro capítulo de cada livro, você vai encontrar lá o autor, um estudo do lado, um número de estudo, e você vai encontrar lá quem foi o autor do livro e também o número que é referente a uma introdução ao livro, que aí você vai encontrar parte do que eu estou falando. Então, você quer ler o que aconteceu depois de 2 Crônicas, depois que o povo foi levado cativo? Então você vai ler o texto de Daniel. Posso dizer que é um dos mais ricos a respeito. E aí, nós vamos chegar à conclusão de que as consequências, algumas consequências da dureza do coração, elas não vão ser retiradas, ainda que Deus levante um Daniel, um homem de Deus, mas ainda assim Deus vai corrigir o povo do jeito que ele tem que corrigir. Tá? Estou citando isso porque, meus irmãos, eu já encontrei situações que a pessoa estava revoltada, que ela estava orando e Deus não fez nada. Meu irmão, você presta atenção no que você está fazendo. Primeiro, quem é você para ficar chateado com Deus? Você fez alguma coisa? Você criou alguma coisa? Você trouxe alguma coisa aqui para a terra? Não? Ah, meu filho, vá se ajoelhando logo, antes que venha um raio na sua cabeça, né? Eu gosto dessa expressão, tem gente que fica bravo comigo, certamente, mas a busca minha é expressar, vamos ajeitar aqui as coisas. Meu filho, você não promoveu nada, você não fez nada, e você está reclamando do quê? Muito obrigado, meu irmão. Você está reclamando do quê? Ah, mas Deus tem que fazer aquilo e aquilo outro. Ah, é? Como que tu sabe que Ele tem que fazer? Você conhece o coração das pessoas? Você tem ideia do que Ele está promovendo agora, nesse momento, que é o motivo do porquê que tudo está acontecendo? Você tem ideia disso? Meus irmãos, o negócio é muito sério, o negócio é muito grave. Então, nós não sabemos de nada, Deus é que sabe de tudo. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado. Crente não deve estar corrigindo Deus. Você deve submeter ao Senhor. Normalmente, irmãos, quando meu coração fica em crise, que eu estou sujeito a qualquer um como qualquer outro, quando eu não entendo uma coisa, né, eu chamo de crise. Eu digo, certamente, meu pai, no futuro breve eu vou entender isso aí. E eu pulo o assunto, deixa para lá. Bola para frente, vamos lá. Só que aí a pessoa não entende e fica. Mês que vem, Senhor, não estou entendendo. A outra semana, 2 meses depois, não entendo nada, então eu estou aqui parado. Ah, duro de coração. É, irmãos. Não é? Pense num cabra duro de coração.
Só o Senhor, só Deus tendo misericórdia. Aí a pessoa vai levando a vida. E a questão toda é que ela gostaria de dar ordem em Deus. Não tem temor de se aproximar diante de Deus. Irmãos, nós precisamos relembrar, a geração atual não sabe mais o que é isso não. Mas eu me lembro, quando chegava uma visita lá em casa, não podíamos passar entre o meu pai e a visita. O meu pai sentado de um lado, a visita sentada do outro. Nós não podíamos passar entre. Tinha que dar o giro por fora da casa, porque estava ali 2 adultos conversando, e a gente tinha que ter muito cuidado, nem ficar fazendo barulho, para você ter uma ideia, porque a visita estava ali e a gente não podia interferir. Quem aqui lembra desse período? Né? A geração de hoje se mete na conversa e ainda diz assim, está mentindo, pai. Né? Aí o pai fica aquele pai frouxo toda a vida, calça frouxa. Ah, meu filho, essas crianças de hoje, irmãos, cabra frouxo. Pastor, faz o quê? Eu digo, olha só, quando a visita sair, nós vamos conversar. Também não vai fazer nada na frente da visita, né? Não precisa. Né? Hoje em dia, um vídeo como esse já pode estar arriscado, alguém vai lá e escreve, pastor, isso é tão mal. Não, rapaz. É que cada um está entregue do seu próprio jeito, não se respeita. Não tem respeito mais. E automaticamente transfere isso para Deus. Meu irmão, vamos orar para Deus fazer a vontade dele. Depende, pastor, depende. O que Deus vai fazer? Eu tenho que analisar. Conversa, meu irmão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu posso até chorar quando Deus aplicar a vontade dele, mas no final eu vou reconhecer que foi bom, se eu sou crente, se eu sou convertido, pode doer, mas no final será excelente. Então, Deus pode não me dizer o que Ele vai fazer, só dizer que vai fazer para mim já é motivo de alegria. Porque eu sei que Ele é bom, sempre bom, não importa o que aconteça. Na pandemia, sem pandemia, na quarentena, na mão de tantos governantes problemáticos que seja. E, meu irmão, não é brincadeira não. Porque conforme oramos hoje, infelizmente, irmãos, em muitos lugares não está valendo a vida, está valendo as brigas políticas. As brigas políticas. Claramente, pessoas, em nome de sua candidatura futura, tomando decisões que têm a ver com o povo e não consigo mesmo. Mas leve em consideração, em primeiro lugar, os seus planos pessoais e não a vida das pessoas. E aí, meu irmão, eu não estou falando nada para aquele ou esse governante, mas de uma forma geral, o negócio está sério de todos os lados. Falta Deus no coração dos homens. Falta Deus. Conversão, salvação. Então, o versículo seguinte, acompanhe, vamos ler de novo, né? Aí eu parei na parte A, verso 21. A terra desfrutou dos seus sábados, todos os dias da sua desolação, ela descansou, até que se completaram 70 anos, em cumprimento da palavra que o Senhor falara por intermédio de Jeremias. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Isso aqui é depois de 70 anos, hein, irmãos? Continuando. Rei da Pérsia, de modo que ele fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar um templo em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todos o seu povo, o Senhor, o seu Deus, seja com ele e suba. E aí, a leitura magnífica para fazer, para quem está lendo a Bíblia, né, buscando entender a Escritura, é ler o texto de Esdras,
e Neemias. Meu amigo, aí você vai ler a reconstrução do que foi destruído aqui no capítulo 36, quando vem a narrativa que Zedequias é levado cativo com a maioria do povo e grande parte é morto à espada. Não tiveram dó nem das crianças, nem eu li a tradução hoje que diz assim, nem das donzelas, né? Nem das moças, daquelas que ainda não casaram, não tiveram dó, nem dos velhos não tiveram dó, passaram a espada, foram mortos. Aqui tem um fator, irmãos, que eu quero aqui também confrontar nesse momento, e que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Infelizmente, irmãos, a compreensão nossa sobre Deus é que Deus só ordena coisa boa. Por exemplo, vamos orar para viver. Se viver, foi Deus que respondeu. Se matar, foi o diabo. Você já percebeu isso? Já percebeu? Eu fiz a pergunta aqui no passado breve, recente, breve é um barato, né? Um passado recente, eu fiz a pergunta aqui, irmãos, quem está por trás aí da pandemia, Deus ou o diabo? Teve ou não teve quem dizia assim, Deus, pastor, o diabo. Aí alguém disse, Deus, o diabo, não sei, muito pelo contrário, né? Ou seja, quem? Né? Quem que está por trás? Então, aquela ideia de foi uma coisa ruim, foi o diabo. Foi uma coisa boa, foi Deus. Aí a pessoa lê 2 Crônicas, vamos saber se você é essa pessoa. Você não gosta de ler 2 Crônicas. Você não gosta de ler Josué. Porque você fica com dó do povo de Canaã. Aí, para poder sair da dó, você precisa ser curado com o ensino que mostra quem era o povo de Canaã. E Deus estava trazendo justiça sobre a terra, porque o povo de Canaã, sem exceção, era expert em afrontar o Senhor e fazer maldade com as pessoas. Quando você lê o texto de Jonas sobre Nínive, que Deus vai destruir Nínive, aí quantos leem o texto e ficam, mas meu Deus não tem o que fazer não, por que ele vai gastar tempo destruindo a nação dessa, meu Deus do céu? Tem tanta coisa para Deus estar fazendo, aí a pessoa quer decidir até o que Deus vai fazer. Ó. Irmão, tem graça nenhuma, mas é engraçado. Aí, mas como assim Deus vai matar? Meu querido, Nínive não era fácil, não. O negócio era brabo. Você vai estudar sobre Nínive, você vai ficar horrorizado com o que eles faziam. E se alegravam com as maldades que faziam. Aliás, uma das que muito me chamou a atenção era o fato de um forasteiro, alguém que vai passando pela cidade, ser pego, se fosse num período de festejo deles, eles se reuniam nos aerópagos, nos lugares, os coliseus que eles tinham, e eles pegavam aquele forasteiro, que não era parente deles, né? E jogavam para cima num mecanismo que lançava eles a muito, muito alto e trocava o mecanismo por um mecanismo com pontas de madeira afiados, para aquele homem cair e morrer diante das milhares de pessoas. E sabe o que a história vai contar a respeito disso? Que eles riam e se alegravam vendo a agonia da pessoa. E aí Deus olhou um dia e disse, já chega, tá bom. Vai lá, diga que eu vou destruir se ele não mudar de vida. Graças a Deus, se converteram. Deixaram o caminho mau. Jejuou até os animais naquele lugar. Então, seus animais, suas propriedades, né? Irmãos, é muito sério a dureza de coração. A dureza de coração, ela, se não é a misericórdia de Deus, porque Deus, a pessoa ouve hoje, amanhã ela deve obedecer, não obedece. E a misericórdia de Deus está ali. Só que quando aquilo se repete, e anos a fio, até que vem Deus e traz uma condenação, ou uma correção se a pessoa for convertida. Eu quero lembrar aqui, irmãos, que a correção é para os filhos.
Quem é filho será corrigido. E, às vezes, o cinturão vai bater, vai estalar nas costas. O chicote é de couro. Pense no chicote doído. Às vezes vai ser assim, vai doer. Mas a pessoa jura que é o diabo. Aí começa a repreender. Está repreendido o que eu estou vivendo. Senhor, tem misericórdia desses demônios na minha frente. E aí é mandado embora. O diabo está furioso comigo. Conversa, meu irmão. Deus está te balançando, Deus está te batendo, está te dando uns cascudos, está pegando você pela orelha e rodando. Qual é a orientação? Pare tudo, pare de atribuir quem é que está fazendo. E pergunte por que isso está acontecendo. Pergunte para Deus o que é que Deus quer falar comigo. E se aquiete. Você já notou, meu irmão, que nós aprendemos, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por essa reflexão. Nós aprendemos o seguinte: oração. A gente começa a orar. E ora, irmãos, e ora, e ora, e ora, e fala, e fala. E fala, aí no final, amém. Aí sai. Você sabia, pelo menos eu tenho esse entendimento hoje, que seria muito interessante você esvaziar o seu coração. Você falou, não foi? Você falou bastante, não foi? A lista era grande, caiu. Uma vez eu fui para um casamento, irmão. Aí, casamento de um casal de amigos nossos ali no Rio. Na hora do noivo se declarar para a noiva, ele tirou um rolo que tinha assim, e ele deixou o rolo cair. Irmãos, o altar era alto, caiu lá embaixo. Era simbolizando as declarações que ele tinha para fazer para ela. Foi lindo, foi muito bonito. E a gente tem um rolo de pedido desse para Deus. Senhor, tem misericórdia, preciso disso, daquilo outro também. E tudo que eu me esqueci, o Senhor, por favor, me dê. É ou não é? Aí, a pessoa chega, termina essa oração e se levanta e vai embora. Mude a sua oração, seu perfil, seu jeito. Fale tudo, tem uma lista grande. Aleluia, coisa boa. Mas se aquiete e diga para Deus assim: Senhor, fala comigo agora, a tua vontade, o que o Senhor quiser. E fique em silêncio, não fale nada. Não diga nada, nem amém, nem glória a Deus, não diga nada, só fique em silêncio. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida espiritual vai mudar bastante. E as lágrimas, dependendo, começarão a correr. Porque, irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas a gente fala muito. E esse momento de silêncio para ouvir Deus não é posto. E muitos estão para lá e para cá, e Deus como que sentado, olhando, esperando a pessoa cansar. Você sabia que Deus pode estar nesse momento esperando você cansar? E aí, quando você estiver cansado, daquele jeito assim: Senhor, se não for o Senhor agora, eu não consigo mais. Nem orar eu consigo. Agora é o momento. Agora não vai ter concorrência. Agora não vai ter a falação sem fim. Desculpe eu falar assim sobre oração. Dentro desse contexto que eu estou falando, é uma falação sem fim. Porque a pessoa repete as mesmas coisas. E não para ouvir Deus e se alinhar com o que Ele está dizendo. Segue um piloto automático. Irmãos, o piloto automático é muito legal, mas muitas vezes você vai ter que aterrissar o avião numa pista pequena, pedregosa, com buracos. E se você não estiver atento ao que tem que ser feito, você vai se esborrachar lá, no chão. Nós precisamos dessa sensibilidade. E aí eu quero encerrar com você lendo alguns trechos de Jeremias. E eu quero, por favor, que você leia. Não vai dar para ler o capítulo todo, é claro. E eu quero me ater aqui ao capítulo 28. Abra aí a sua Bíblia. Jeremias capítulo 28. Eu vou pedir para você em casa
você ler o capítulo todo de Jeremias, capítulo todo, capítulo 28. Aliás, capítulo 27 primeiro, a partir do verso 26. No capítulo 26, aliás, eu vou só narrar algumas coisas. Capítulo 26, eu já estava indo para o final, mas é o capítulo 26, Jeremias. Nós lemos lá em 2 Crônicas que Deus enviou mensageiros e enviou Jeremias repetidas vezes. Repetidas vezes. Para você saber qual foi a mensagem que o rei Zedequias recebeu, você tem que ler o profeta Jeremias. E é claro, Jeremias foi profeta nos reis que antecederam, alguns reis que antecederam o rei Zedequias. Especificamente o capítulo 26, se encontra aí o título, Jeremias corre perigo de morte. Por quê, irmãos? Vamos ler. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, põe-te em pé no átrio da casa do Senhor. No caso aqui o profeta Jeremias. E dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei. Não te esqueças de nenhuma palavra. Pode ser que ouçam e se convertam. Repita aí, ouvindo a sua voz. Pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, assim diz o Senhor, se não me destes ouvidos, para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvissem a palavra dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugada e envio, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, anunciando estas palavras na casa do Senhor. Assim que Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, e disseram, certamente morrerás. E aí o motivo que eles queriam matar o profeta, verso 9, porque profetizas no monte, no nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló, e esta cidade será assolada e ficará deserta. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Preste atenção, porque isso aqui é muito sério. Ele entra dentro do átrio da casa do Senhor e começa a profetizar que a casa do Senhor, o templo, vai ser destruído e o povo também. Se não ouvirdes a lei, se não se converterem, deixarem os seus maus caminhos e obedecerem a palavra do Senhor que foi dada. Eles, ao invés de dizer assim, realmente estamos todos em pecado, a ênfase foi, ele profetizou que o templo vai ser destruído, ele tem que morrer. Notou aqui? Você já observou isso? Nós estamos vivendo isso no nosso tempo, irmãos. Aqui tem muito material. Aqui tem muito material. Por exemplo, a pessoa expõe lá um mau testemunho, um testemunho, né, na rede social. Quantas vezes eu já vi, irmãos, a pessoa lá na rede social dá mau testemunho, uma coisa pecaminosa lá, expõe para todo mundo. 2.000 pessoas tem como amizade. Aí alguém que vai corrigir entra em rota de destruição na visão da pessoa. Qual é a frase que se ouve de quem publicou o pecado, a conduta de pecado? Como é que pode?
pessoa não tem o que fazer, não, ficar olhando a rede social. Ou seja, o assunto, o pecado cometido, não existe. O que foi ferido foi a privacidade que não existe. Eu me lembro uma vez a pessoa chegou e publicou lá um negócio louco, coisa, palavrão, né, irmãos? Coisa doida. Foram muitas vezes, né? Muitas coisas, muitas pessoas diferentes. Publicou coisa horrenda mesmo, coisa que crente está repreendido fazer. Aí, eu não ando à procura de ver, né, investigando, vamos ver aqui todas as redes sociais dos membros. Mas aí a coisa ecoou para muita gente, aí alguém sempre chega, pastor, você já viu o que aconteceu? Não. Aí eu vou lá ver, o retardatário, né? Sou sempre o último a saber. Mas quantas vezes, irmãos, aí eu chamei a pessoa para conversar, pastor, como é que pode, as pessoas olhando minha rede social? Aí eu perguntei, eu digo, vem cá, mas quantas pessoas você tem na sua rede social? Eu nem tinha visto, irmãos. Perguntei para a pessoa. Tem 2.000 e poucas. Aí eu digo, mas esse pessoal todo é tudo crente ungido, todo mundo cheio do Espírito Santo. Rapaz, é tudo cheio. Não, pastor. Vem cá, nesses quase 3.000, tem uma meia dúzia que seja da pá virada, sim ou não? É, pastor, tem. O que há de fazer? Eu tenho amigos de todo lugar, do meu trabalho. Pois é. Você acha que quando eles viram isso aqui, eles ficaram tudo dizendo glória a Deus, aleluia? Eles ficaram dizendo, oh, que bênção, aleluia, vou para a igreja. Por isso que eu quero ser um servo de Deus, eles ficaram falando. Aí a pessoa, irmãos, ao invés de olhar para o mal que foi feito, por quê? Que mal que foi feito? Preste bem atenção aqui em nome de Jesus. Você que já está brabo aí na sua casa, calma. Olha só, você que está brabo aqui, calma. O pessoal do mundo, as pessoas que estão no pecado, nas trevas, elas não olham para a igreja e dizem assim, ah, a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, aleluia. Não, ela não olha para a igreja assim. Ela olha para os que fazem parte da igreja, observando se o que prega é o que vive. E se o que prega é o que vive, então eles baixam a cabeça, respeitam e dizem, realmente, eu preciso também ir para a igreja e ser crente um dia. Mas quando o mau testemunho é feito, essa pessoa que está no pecado, nas trevas, vai querer utilizar disso para poder se colocar numa posição confortável, dizendo, está vendo aí, ó, por isso que eu não sou crente. O contato que o descrente tem com Deus é com a igreja de Deus, com o testemunho da igreja de Deus. Tanto é que Jesus declarou para os discípulos, agora ide por todas as nações e façam discípulos. Meus irmãos, é verdade que Deus vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, mas esse evangelho é pregado pelos crentes. E quando alguém diz que é crente, mas vive descrente, quebra o pacto, quebra a aliança. Irmãos, pense num crente brabo, entre aspas, né? É quando a gente vai corrigir ele publicamente. Não pode. Eu durmo bem toda noite, irmãos, ó. Para mim, cara feia é fome. Viu? Cara feia é fome. Graças a Deus não estou vendo ninguém com cara feia aqui. Mas eu estou só dizendo, um dizer popular. Graças a Deus, né? Nós estamos diante de um desafio. Um desafio, irmãos. Nós não, e ao mesmo tempo, esse problema é velho, que eu estou citando aqui. O assunto, o problema aqui, vamos matar Jeremias. Por quê? Porque ele diz que o templo vai ser destruído. E ninguém se atentou para o resto. Estamos em pecado, não obedecemos a Deus. Hoje em dia está do mesmo jeito. A pessoa publica o que quer e ela... Eu estou falando isso de uma forma geral, eu não estou mandando indireto para ninguém, viu, irmãos? Porque eu não mando indireta, hein? Mando direta não. Aliás, se você tiver com a sua rede social só Jesus na causa, se você tiver na sua rede social só a misericórdia de Cristo, eu não estou sabendo, meu filho. Estou sabendo não, mas receba essa palavra para você. Receba.
O que eu aconselho na rede social? Pregue o evangelho, publique coisas que vão abençoar pessoas. Gaste tempo, invista tempo usando o contato com as pessoas para dar uma palavra de ânimo, um bom dia abençoado, para estar colocando pregação ali que vai abençoar a vida das pessoas. Então, essa é a visão. Porém, eu estou pegando como exemplo, dizendo que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem ser respeitadas, elas querem que o espaço delas seja respeitado, mas a missão que Deus nos deu é que tem que ter todo o respeito. Todo o respeito deve estar pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele venceu a morte para que nós tivéssemos vida, irmãos, para que fôssemos cheios do Espírito Santo. Então, por isso que eu não tenho dó de estar martelando aqui esse assunto, porque não vai pegar autoridade e vai ficar de peito cheio quem está vivendo em pecado. Quem está vivendo em pecado, se arrependa dos seus pecados. E o que tem que entrar em voga não é o local, não é se foi na rede social ou o que quer que seja, mas é o fato de que Deus nos perdoou em Cristo Jesus, e eu não devo permanecer em pecado, eu tenho que andar em santidade. É isso que deve estar em voga, é isso que deve estar em primeiro lugar. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo do mesmo jeito. O negócio é muito sério, irmãos. Porque Deus vai corrigir. Deus vai baixar a mão dele, sim. E aí, nós pregadores, olha a tarefa difícil, irmãos. A tarefa difícil que é estudar a Bíblia mostrando que Deus também bate. Aliás, eu digo para você que os pregadores tinham que pregar só sobre isso, no meu entendimento, dependendo da situação. Por quê? Porque já de graça a pessoa, toda em pecado, eu sei que eu estou do jeito que eu estou. Aí ela vive dizendo, mas Deus terá misericórdia. Até quando? Porque, irmãos, quem está no mundo vai permanecer no mundo se Deus não converter, mas não tem o meu apoio isso, não tem. Quando é que tem meu apoio? Quando a minha vida é uma mentira. Quando eu digo que sou e não sou, eu estou ajudando as pessoas a permanecer no mal. Porque Deus me chamou para que eu fosse cheio do Espírito Santo. Para que quando eu falasse de Jesus, quando eu agisse para com as pessoas dissessem, eu não sei o que houve, mas eu estou mudando meu pensamento depois do que eu ouvi. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. O profeta Jeremias foram pedidos para matar. E aí eu vou continuar esse estudo no nosso próximo encontro, porque eu não vou poder correr de tudo que Deus tem ministrado ao meu coração. Irmãos, tem muito material aqui neste capítulo. E eu gostaria, para enriquecimento de nós todos, você lesse em casa, porque nós vamos voltar nesse assunto. Leia o final do capítulo, o capítulo todo, capítulo 26. Leia o capítulo 27, leia o capítulo 28. De forma que você vai compreender muito mais quando nós nos encontrarmos pela manhã, nos próximos encontros. E eu quero com você agora pedir a Deus misericórdia, e que essa palavra que nós lemos no capítulo 26, onde o Senhor chega e diz, pode ser que ouçam, versículo 3 do capítulo 26, pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. No Brasil e no mundo, o Senhor Deus tem sido afrontado há centenas de anos. Mas, nos últimos 40, 50 anos, como nunca houve. Muito mais de 50 anos, né? Eu posso dizer que a grande afronta para com o Senhor
vem desde os anos de 1970, quando se levantou uma bandeira dizendo paz e amor. Só que a paz era com o uso de drogas, e o amor era o sexo, desculpa, irmãos, eu falar aqui assim, o sexo livre, para não dizer também sexo em grupo, que era realizado ali a céu aberto, nos shows, nos eventos de um movimento que visava levantar isso. A Europa esfriou na fé nos últimos 50 anos. Igrejas foram fechadas por causa da teologia liberal. O que é a teologia liberal? Teologia liberal, irmãos, rapidinho, não vou gastar tempo muito. Teologia liberal. Você ama a sua namorada? Amo. Você vai casar com ela? Vou. Então você pode ter relação sexual com ela. Teologia liberal. Você gosta de beber? Gosta de uma bebidinha? Se for em casa ou de tempo em tempo, não tem problema. Você tem um pecado ou outro de vez em quando? Você também é filho de Deus, né? Aquele dizer popular, né? Eu também sou filho de Deus. Desculpa, irmãos, entre aspas eu estou dizendo isso. E aí as igrejas se tornaram uma bagunça. Se tornaram infiéis. Isso é assunto para o nosso próximo encontro de manhã, num futuro breve. Nós vamos estudar sobre esse assunto. Eu creio, irmãos, você vai ficar impactado com a palavra de Deus, eu creio, porque assim tem sido para a minha vida. E aí a gente olha para o Brasil hoje, para o mundo do jeito que está, meu irmão, um dia a conta chega. E mesmo com tudo isso, você vê ainda as pessoas batendo no peito, as pessoas bagunçando e não estando nem aí para o valor da vida. Não estão nem aí. Principalmente a juventude, irmãos. E Deus está tendo misericórdia. Que a juventude, porque olha, você passa pelos lugares de noite, você vê principalmente bebedeiras, festas, agora que eu não tenho visto tanto, mas bebedeiras e festas montadas como se todo mundo já tivesse sido vacinado. Eu não tenho nada contra a pessoa ter contato, mas de forma a respeitar a saúde dos outros. Eu não sou a favor que pare tudo, é claro, porque não tem como viver sem sustento. Mas seria tão bom que todo mundo trabalhasse com todo o respeito para com a vida dos outros. Porque aquela pessoa que eu transmiti o vírus pode não suportar o vírus e morrer. E eu não tenho direito de ser irresponsável ao ponto de promover a possível morte de pessoas. Irmãos, Deus é misericordioso, não há outra palavra, Ele é misericordioso sim. E eu estou dizendo isso, não é sobre o embalo do que eu estou vivendo na minha casa, né? Meu pai atualmente está com a doença, com a Covid, e meu pai completou segunda-feira 75 anos, né? Não tem mais nenhum cabelo preto na cabeça, cabeça branca mesmo. Meu pai está velhinho, aí está enfermo. Eu estou orando, pedindo a Deus, muita gente está orando, né? Muita gente da família está orando. Ele não teve nenhum sintoma até agora, nenhum. Até o sabor da comida, ele disse que está tudo normal. Tudo normal, tudo. Não teve uma dor de cabeça. Isso é um milagre, né? Milagre. Nós cremos em milagre. Porém, nós não vamos, de forma alguma, abusar, porque fulano está muito bem. Porque nesse momento agora, tem muita gente que está entubado. E que não está do mesmo jeito. Então é sério o negócio. Em outras palavras, eu devo trabalhar sim, eu devo, mas com cuidado da minha vida e da dos outros. Devo. Então, uma das provas de dureza de coração, as pessoas não se submetem, irmãos. Mesmo valendo a vida dela ou a dos outros. Não se submete. O negócio é fazer o que quer. E eu estou pegando esse gancho para dizer que quando chega a palavra de Deus, não vai ser diferente.
Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Põe a mão no seu coração aí. Senhor, sonda-me, conhece, vê se há em mim caminho mau. Repita aí as palavras do salmista. E o Senhor Deus fale com você. Eu aqui ministrei, certamente Deus tocou seu coração, mas talvez Deus tenha tanta coisa para falar ainda. Deus quer ministrar o seu coração. Meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. E não permita que nós venhamos a ser do jeito que queremos. Não permita sermos entregues a nós mesmos. Meu Pai, leva-nos à conversão de alma. Converte, Senhor, nosso coração. Ministra as nossas vidas, Pai. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Retira de nós a incoerência. Retira de nós a dureza de coração. Dai-nos, Senhor, a percepção da Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos, ajuda-nos, Pai. Os dias são maus, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que com o coração convertido, rendido, o sol não vai doer nas nossas costas como doeria. O vento vai continuar batendo, mas não vai poder nos levar. Nós vamos permanecer, porque só na Tua presença, só com o coração genuinamente rendido, nós podemos, Pai, permanecer. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo a Tua misericórdia. O Teu nome. Seja agora, Senhor, levante as Tuas mãos.